Bom, gente, então esse é o nosso terceiro encontro. Nós começamos a disciplina conceituando moral, lei, deontologia e ética. E não sei quantos se lembram, mas eu comentei que a ética, na verdade, é o elemento que julga tudo isso. É o elemento que vai julgar, digamos assim, que 90% das questões, né? Mesmo que algumas dessas questões estejam, assim, pacificadas pela resolução ou pelo nosso código. Então, a ética é o elemento, assim, mais importante para direcionar a nossa atuação profissional. Então, falamos de toda essa parte bem teórica, né? E em seguida nós entramos no código propriamente dito. Na aula passada falamos bastante sobre o código, falamos sobre a hierarquia das leis, falamos também sobre quais as outras legislações que a nossa atuação está subordinada, digamos assim. Então, falamos do Código Penal, do Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e falamos da Lei 6316/75, e vamos falar um pouquinho dela também hoje. Então, falamos artigo 1º, artigo 2º, comentamos sobre o artigo 3º e 4º, falamos um pouquinho sobre os princípios do SUS, que embora não estejam citados diretamente no nosso código, o artigo 4º faz menção a eles, então foi preciso que a gente abordasse um pouco sobre o que são esses princípios que norteiam a nossa atuação. E falamos do artigo 5º e seu parágrafo único. Aqui eu coloquei para vocês também uma informação relativamente recente, né, que é de 2014, que é uma mudança que ocorreu por força de uma resolução, autorizando, permitindo, validando a consulta com fisioterapeuta. Professor, Pois não. o senhor está compartilhando? Ah, bem lembrado. Estou falando aqui, mas não compartilhei, né? É. Espera aí que já vou compartilhar. Foi agora? Foi. Sim. Então, seguindo, gente, só que, já que eu estou só recapitulando, nem vou voltar aos slides anteriores que eu já comentei, não, né? Isso aqui a gente já viu na aula passada. Obrigado pela lembrança aí, tá? Quem me lembrou? Foi a Isabelle. Isabelle. Muito bem, Isabelle. Era para ver se vocês estavam atentos à aula, tá vendo? E aí vimos também as especialidades da fisioterapia reconhecidas pelo COFITO. Comentei com vocês que cada uma das especialidades, ela tem uma resolução própria e específica, validando essas especialidades. Aqui nós tivemos a oportunidade de comentar também sobre educação continuada, né? Ou seja, quem já está pensando em fazer, de repente, uma pós-graduação, estão pedindo aqui para autorizar, mas eu estou autorizando todos, né? Fala que eu estou autorizando, só que não chegou nenhuma mensagem aqui para mim. Então, eu comentei, inclusive, por que
por que é importante essa questão das especialidades da fisioterapia? Não só para a gente atuar, mas essas resoluções servem também para dar algumas regras sobre que tipo de cursos de pós-graduação ou de especialização ou de aperfeiçoamento são de fato autorizados pelo COFITO ou credenciados pelo COFITO. E aí alertei para vocês que não são todos, né? Deixei esse conselho, essa recomendação. Para quem for fazer uma pós-graduação, veja se essa pós-graduação é reconhecida não apenas pelo MEC, mas se ela é reconhecida também pelo COFITO, que é isso que vai permitir que vocês coloquem a plaquinha lá no consultório, na clínica de vocês, fulano de tal, fisioterapeuta, especialista em fisioterapia aquática, especialista em quiropraxia. Então, essas resoluções aí, elas regulam como um curso deve ser oferecido para ser credenciado pelo COFITO, para ser aceito pelo COFITO. Então, tem lá a carga horária do curso, que disciplinas, carga horária de estágio. Então, existem aí várias regras, né? Todo mundo solicitando, todo mundo está solicitando, eu estou permitindo. Assim como as especialidades, vimos também alguns recursos terapêuticos reconhecidos pelo COFITO. Nós vamos ver como isso é importante, como isso é relevante para a nossa atuação, o que isso, na sua essência, quer dizer. Que eu não posso inventar um determinado recurso terapêutico, eu não posso inventar uma determinada técnica e passar a usar e a divulgar. Eu preciso de um reconhecimento do COFITO para eu usar qualquer recurso ou qualquer técnica que eu, porventura, tenha criado. Então, essa é uma recomendação importante também. E aí vimos o artigo 6º, comentamos um pouco sobre o artigo 6º e seu parágrafo único. Coloquei aqui um comunicado do COFITO também, para que vocês analisassem. Esse comunicado do COFITO é sobre algumas denúncias ou algumas reclamações de fisioterapeutas sobre a falta de recursos na iniciativa pública, né? E aí comentei com vocês que a implicação ética disso é que muitas prefeituras oferecem a vaga de fisioterapeuta, mas não dão a infraestrutura mínima ou a infraestrutura ideal para que esse fisioterapeuta possa trabalhar e possa atuar de forma digna, de forma a realmente potencializar a melhora do paciente, potencializar a reabilitação do paciente. Então, a partir do momento que a gente consiga um emprego, um cargo, uma função numa determinada instituição, e essa instituição não provê a estrutura para eu realizar o meu trabalho, é meu dever ético comunicar isso, primeiramente ao meu patrão, primeiramente ao meu coordenador, e se não houve efeito, se não surtiu efeito, comunicar oficialmente também ao COFITO, certo? Essa é uma implicação ética que tem a ver com a nossa atuação. E hoje começamos, então, o artigo 7º, então, é o conteúdo da aula de hoje. Começamos o conteúdo da aula de hoje por meio do artigo 7º. E o que diz o artigo 7º? O fisioterapeuta deve comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética. O que, na verdade, gente, quer dizer esse artigo 7º? Eu já comentei com vocês que a fisioterapia, o tratamento fisioterapêutico, ele tem uma característica de ser um tratamento longo. Geralmente, o tratamento fisioterapêutico é um tratamento longo. E
inevitavelmente faz com que o paciente acabe estabelecendo uma relação de confiança com o terapeuta. E com isso, podem surgir algumas informações ou relatos, né, que acabam sendo tipificados como crime. Ou seja, o indivíduo acaba confessando um crime, digamos assim. Ah, mas como assim, professor? Isso é, de certa forma, polêmico, né? É algo polêmico. Não é que o cara vai chegar ao ponto de dizer assim: ah, eu matei alguém. Quando eu falo que alguém fez algum relato que pode ser tipificado como crime, a gente logo pensa em algo, né? Ah, eu sou traficante, eu trafico drogas. Para a área da saúde, o que eu quero deixar muito claro nesse artigo 7º, que tá incluído nesse artigo 7º, que a gente acaba não vendo. Por quê? Porque a gente precisa, na verdade, recorrer ao Código Penal. Vejam aí, eu trouxe aí no slide os artigos 130, 131 e 132 do Código Penal. Olha, vejam bem como que vocês vão imaginar a situação logo no momento que eu ler esses artigos. O artigo 130 do Código Penal diz o seguinte: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber que está contaminado é crime. É isso que diz o artigo 130 do Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro também define como crime praticar, com o fim de transmitir a outro moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir contágio. E também é crime, pelo Código Penal brasileiro, expor a vida ou a saúde de outro a perigo direto e iminente. Então, gente, por aí a gente já imagina como é que uma situação de um paciente, que um paciente coloca para a gente durante um atendimento, pode ser tipificado como crime. Imagine aí, nesse artigo 130, quando o código enfatiza que o contágio de moléstia venérea. Imagine que vocês estão atendendo um indivíduo e o indivíduo fala assim: ah, não, eu fiz o teste de AIDS e deu HIV positivo, e deu positivo. Eu sou HIV positivo. Mas eu não estou nem aí, eu não uso camisinha mesmo, isso aí me incomoda, então eu não uso. Eu nunca contei para minha esposa, eu tenho minhas outras mulheres na rua, mas eu continuo agindo tranquilamente. Pelo Código Penal, isso é um crime. É uma situação, é um relato de um paciente tipificando crime, certo? Amparado pelo quê? Por esses 3 artigos que eu coloquei aí para vocês. E aí, vejam bem como é delicada essa questão da tipificação de crime. Vejam esse outro slide que eu trago. O artigo 269 do Código Penal, ainda no Código Penal, ele tipifica como crime deixar de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória. Vejam, gente, a importância, a relevância disso. O Código Penal traz ainda a pena, né, a penalidade, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, gente, a partir do momento em que eu não comunico à chefia imediata da instituição, conforme prevê o artigo 7º, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética, e a partir do momento que eu estou lidando com uma doença cuja notificação é compulsória, como eu disse desse rapaz que hipoteticamente relatou que é HIV positivo, o terapeuta também passa a estar cometendo um crime.
O que seria essa doença cuja notificação é compulsória? Trouxe esse quadrinho aí, porque é fundamental que vocês entendam o que é isso, né? A questão da notificação compulsória. Notificação obrigatória, né? Então, dengue é uma doença de notificação compulsória. O que é a notificação compulsória? No slide anterior, eu mostro, ó, a notificação compulsória é obrigatória a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas e outros no exercício da profissão, bem como os responsáveis por organizações e estabelecimentos públicos e particulares, hein, de saúde e de ensino, em conformidade com os artigos 7º e 8º da Lei 6259, de 30 de outubro de 75. Então, a notificação compulsória, gente, é aquela que entra no SINAM, tá? Aí tem todo um sistema, a Secretaria de Saúde é que informa. Então, são essas doenças aqui, se nós, enquanto profissionais de saúde, estivermos trabalhando e nos depararmos com algum paciente que relate ou que tenha sinais e sintomas clínicos evidentes de algumas dessas doenças, eu preciso fazer a notificação compulsória. Então, dengue, zika, chikungunya, AIDS, hanseníase, né, que é a lepra, raiva, sífilis, hepatite, sarampo, rubéola, e também violência doméstica e violência sexual. Isso aí é outro ponto que muita gente não se atenta, mas que está na lista de doenças, de intercorrências que são colocadas como de notificação compulsória. Então, o que eu quero dizer com isso? Já que entramos aqui na questão da violência doméstica e da violência sexual. Eu estou atendendo uma mulher e começo a perceber ali hematomas cada vez mais evidentes e em diferentes partes do corpo, né? E voltando a dizer, no tratamento da fisioterapia, no tratamento específico do fisioterapeuta, há uma relação afetiva, muitas vezes se estabelece uma relação afetiva com o paciente. Então, existem muitos relatos de pacientes que acabam confessando que sofrem algum tipo de violência doméstica ou até mesmo violência sexual, ou mesmo quem vai trabalhar com pediatria, né? Quando você repara que a criança tem muitas marcas, muitos hematomas, ou qualquer outro sinal clínico que possa aparecer de violência doméstica. Tudo isso é de notificação compulsória. Então, a notificação compulsória, gente, ela é obrigatória a todos os profissionais de saúde. E, obviamente, isso aí inclui o fisioterapeuta, né? Inclui o fisioterapeuta e também os responsáveis pela instituição de saúde, o coordenador da clínica, o responsável técnico, o dono da clínica, né? Então, gente, a notificação compulsória, ela é um procedimento, deixando bem claro isso, tá? Eu quero que isso é que eu quero que fique muito claro. Ela é um procedimento que existe dentro do sistema de saúde. Então, todo profissional que toma conhecimento de uma doença, de sinais clínicos evidentes de uma doença, ou que toma conhecimento de um ato de violência, tem a obrigação de comunicar internamente, isso é preciso ressaltar, essa comunicação ela é interna, essa comunicação é feita dentro do sistema de saúde. Então, o profissional de saúde ele tem essa obrigação de comunicar aquela doença ou aquela violência internamente dentro do sistema de saúde. E falando assim, muito especificamente sobre casos de violência, nós, profissionais de saúde, e isso
envolve, obviamente, fisioterapeuta, como eu disse, né? Nós temos alguns marcos legais que nos obrigam a fazer a notificação compulsória da violência. Então, nós temos, ó, além do nosso código de ética, né, o artigo 7º que está dizendo que eu tenho que informar, eu tenho também o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, tem a Lei 10.778 de 2003, que obriga a notificar todas as violências contra as mulheres, independente de faixa etária. E com relação a pessoas idosas, temos também o Estatuto do Idoso, que vem reforçar, né, a questão da violência contra o idoso. O pessoal que vai trabalhar, por exemplo, com geriatria e gerontologia, né? Isso também é muito importante ficar ciente dessa lei, questão do estatuto, né? Preciso estar atento para toda violência cometida contra pessoas acima de 60 anos. Isso também é objeto, esse tipo de violência também é objeto de notificação compulsória. Então, a finalidade da notificação compulsória, qual é? É realizar, na verdade, um retrato estatístico da doença que você se deparou ou do fenômeno de violência que você se deparou. Então, a notificação compulsória, ela serve para isso. Ela serve para você trabalhar ali uma estatística, né, para a Secretaria de Saúde, para o SUS trabalhar uma estatística, ele ter números estatísticos, e com isso, com esses números, o SUS possibilite ao gestor público construir políticas públicas para enfrentar tanto aquela doença quanto a violência contra a criança, contra a mulher ou contra o idoso. Então, a partir desses conhecimentos, a partir desses dados estatísticos, o SUS, o gestor público, né, começa a definir as políticas de prevenção, de atenção às vítimas de violência, e até no sentido de proteção às vítimas de violência, certo? Uma outra coisa, ainda falando sobre notificação compulsória, é preciso que a gente entenda também que existem mecanismos de proteção ao profissional de saúde. Para quê? Para que esse profissional tenha segurança em fazer a notificação compulsória e, com isso, não ficar exposto. Então, uma das medidas é que a notificação compulsória ela deve ser sempre feita de forma institucional. Ou seja, não é o seu nome, não é o nome do profissional de saúde que vai sair na notificação, mas sim o nome da instituição de saúde, o ambulatório, o hospital ou a clínica. E assim o profissional faz a notificação compulsória e fica resguardado. Então, o fisioterapeuta ou qualquer outro profissional de saúde que, ao atender uma pessoa, constate ou suspeite que ele tem algumas dessas doenças, que observem que algumas dessas doenças têm sinais e sintomas clínicos muito evidentes e outras não, né? Como está projetado aí no slide, né? A hanseníase, ela tem sinais clínicos muito evidentes, né? A falta de sensibilidade. O sarampo também tem alguns sinais clínicos muito evidentes. E a questão da violência, geralmente a gente trabalha com a suspeita, né? Mas tem que ser uma suspeita, assim, muito forte, né? E muito confiável. Ou então um relato, como eu disse, do paciente que está sendo tratado por você, né? Ele estabelece ali uma relação de confiança com você e ele acaba confessando que ele sofre algum tipo de violência. Então, tudo isso, todos esses sinais e sintomas clínicos que comprovam a existência de uma doença, quanto casos de violência doméstica ou violência sexual, isso é compulsório. É preciso que eu, enquanto profissional de saúde, eu registre essa notificação. Então, recapitulando, regra geral, a notificação compulsória ela é interna,
ela vai para dentro do sistema de saúde, sem a divulgação externa dos dados do paciente ou da vítima, tá? Então, eu na notificação compulsória, eu não divulgo dados do paciente ou dados da vítima. Por quê? Porque essa notificação serve apenas para fins de estatística e para auxiliar na construção de políticas públicas, como eu expliquei. Mas precisamos falar também da comunicação externa, que é chamada também de denúncia. Aí já é outra coisa, tá? Então, falamos de notificação compulsória, que é uma obrigação mesmo, é uma obrigação profissional do profissional de saúde, mas nós temos também a comunicação externa, que é a denúncia. Ela é diferente da notificação compulsória. Então, notificação compulsória é uma coisa... Oi? Na denúncia tem os dados, né? Isso, então, vou começar a falar agora da denúncia. Tá. Primeiro, para haver a denúncia, é preciso haver uma quebra do sigilo profissional, que o nosso código prevê também, tá? O sigilo profissional é algo importantíssimo, é um conceito importantíssimo para todos nós profissionais de saúde, para o fisioterapeuta especialmente, porque o código do fisioterapeuta, nosso código de ética, ele tem um capítulo todo destinado ao sigilo profissional, capítulo 6. Capítulo 6 do nosso código é todo sobre sigilo profissional. Então, a denúncia para o profissional de saúde, ela sempre vai estar acompanhada da quebra do sigilo profissional. Ou seja, ela é feita mesmo sem a autorização do paciente. Aliás, ela geralmente é feita sem autorização do paciente. Ou, em outras palavras, eu não preciso da autorização do paciente para fazer uma denúncia. Gente, estou preocupado, não confundam com notificação compulsória, tá? Por quê? Diferentemente da notificação compulsória, a denúncia ocorre para fora do sistema de saúde, normalmente para os órgãos de proteção à vítima. Por quê? Porque para eu chegar a esse ponto de denunciar, de fazer a comunicação externa, de fazer a denúncia, é porque existe uma vítima ou vítimas em potencial. E é isso, na verdade, a existência da vítima ou de vítimas em potencial, é que justifica eu fazer a denúncia. Então, a denúncia ela vai para os órgãos de proteção à vítima e também para os órgãos de responsabilização do agressor. E a minha opinião agora, eu, Jocélio, né, fundamentada na ética, que eu disse para vocês, mais uma vez repetindo, né, a ética, ela está acima de tudo, ela julga tudo. Comentei para vocês na primeira aula, né? De fato, a gente nem deveria precisar de um código, a gente já deveria ter um senso ético para julgar todas as situações. Então, baseado na ética, eu posso dizer que quando eu, fisioterapeuta, um profissional de saúde, decido por fazer uma denúncia a órgãos externos ao sistema de saúde, seja essa denúncia um contágio intencional por parte de alguém, ou então um episódio de violência contra criança, contra mulher, contra idoso, quando eu faço isso, eu entendo que eu estou dispensando uma proteção a uma pessoa especificamente, ou até mesmo a minha comunidade, né? Peguem um exemplo que eu dei novamente do cara que é HIV positivo, mas ele continua tendo relações normalmente e promiscuamente. Esse indivíduo é um grande perigo para a comunidade. Ele está disseminando uma moléstia grave, né? Então, a partir do momento que eu faço não apenas a notificação, mas também a denúncia, eu, Jocélio, entendo que isso é cumprir o papel de cidadão, além de ser também a minha obrigação profissional, né? Então, nesse caso, desse cara que eu citei, eu faria
tanto a notificação compulsória quanto a denúncia, certo? Até mesmo amparado pelo Código Penal. Deixa eu voltar lá. O que diz o Código Penal? Olha lá, ó. É crime expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, caso da AIDS, né? De que sabe ou deve saber que está contaminado. Então, se o cara está dizendo, igual eu dei o exemplo, né? E ele tem a moléstia e ele continua disseminando aquilo, eu entendo, usando o meu arcabouço ético, que eu tenho o dever de não apenas fazer notificação compulsória e dar ali detalhes para o Estado que naquela região tem um cara que é HIV positivo, mas também eu posso fazer a denúncia desse indivíduo. Então, existe, inclusive, gente, em relação à comunicação externa, isso não está no código, mas há um entendimento do Conselho de Fisioterapia que a denúncia ela só pode acontecer em caso de relevante interesse público. É isso que diz uma resolução do COFITO, tá? A denúncia só pode acontecer em caso de relevante interesse público ou relevante interesse de proteção de uma vítima em potencial. Então, tomem por base isso não está no código, tá? Mas a denúncia, ela só é amparada por isso. A partir do momento que eu comprovo que é de relevante interesse público ou de relevante interesse de proteção de uma vítima em potencial. E isso, gente, fiz questão até de trazer, porque isso também cai muito em concurso, né? Tem sempre questões sobre notificação compulsória. Isso que eu estou trazendo aqui é um compilado, é um resumo, mas é um resumo muito bom. Eu espero que vocês tenham entendido a diferença entre notificação compulsória e denúncia, também chamada de comunicação externa, tá? Então, gente, no relevante interesse de proteção da própria vítima, nesse caso, enquanto profissional de saúde, você vai ter amparo. Aliás, você é até obrigado pela lei, né, por meio do Código Penal, como nós já vimos. E só para finalizar esse assunto, essa questão da notificação compulsória, ela é importantíssima, porque, infelizmente, hoje ainda há uma subnotificação muito grande. Como eu disse no início, né, é muito natural no tratamento da fisioterapia a gente estabelecer essa relação afetiva com o paciente. Né? Como eu disse, o tratamento fisioterapêutico é longo e o paciente vai se soltando à medida que ele começa a confiar em você. E se a gente não escuta, aí eu estou falando eu também, Jocélio, né? Vou dar outra opinião minha. Se a gente não escuta esse paciente, não acolhe esse paciente, ignora, por exemplo, uma situação de violência, não faz nem mesmo uma referência para o sistema de saúde, nós vamos estar apenas medicalizando esses pacientes. Ou seja, a gente vai estar fazendo de novo um outro tipo de violência com a vítima, que é a violência institucional. Existe hoje na literatura muitos artigos caracterizando esse tipo de violência, a violência institucional. Né? Você faz apenas ali o seu papel tecnicista, né? De reabilitar aquela pessoa, mas aquela pessoa tem uma doença muito maior, que é uma doença que está afetando a alma, né? O psicológico dela. E aí eu pergunto, em casos assim, principalmente de violência, né? Do lado de quem que a gente vai ficar? Do lado de quem agride ou do lado de quem está sofrendo a agressão? Se a gente, enquanto profissional de saúde, se a gente se omite, a gente, de certa forma, a gente está estimulando o agressor para que ele continue com aquele procedimento. Então, essa questão da subnotificação, que muita gente tem feito artigos sobre isso, ela tem muito a ver com a nossa área.
né? O pessoal fala de médicos e tal, mas essa característica do tratamento fisioterapêutico, de estabelecer uma relação de confiança com o paciente, até mesmo por isso, eu entendo que a gente tem que trabalhar, na grande maioria dos casos, com a notificação, mas ter uma sensibilidade para saber a hora de a gente fazer também a denúncia. Certo? Alguma dúvida, gente? Vamos seguir em frente? Podemos. Então, vamos ver, artigo 9º, artigo 10º, deveres do fisioterapeuta e proibições impostas ao fisioterapeuta. Nos deveres e proibições, gente, a gente precisa entender o seguinte: nós vamos ver no artigo 9º, vamos destrinchar esse artigo 9º todo, sempre tentando fazer isso, colocar aplicações muito práticas de vivências que acontecem durante a nossa atuação, durante o dia a dia, né, em campo. E a gente vai ver que a desobediência a esses deveres, ou a desobediência a algumas proibições vistas no artigo 10, elas vão resultar em penalidades. E, de uma forma geral, essas penalidades elas estão discriminadas na Lei 6316, que é a lei que criou o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Então, que penalidades são essas? O artigo 17 dessa lei, Lei 6316, ela diz o seguinte, que as penas disciplinares consistem em, primeiro, advertência, segundo, repreensão, terceiro, multa equivalente a até 10 vezes o valor da anuidade, quarto, suspensão do exercício profissional pelo prazo de até 3 anos, respeitadas as regras específicas quanto ao recadastramento nacional, e quinto, cancelamento, por fim, né, o cancelamento do registro profissional, que é a penalidade mais severa dessa lei 6316. Aqui o que vale a pena destacar? Qual a diferença entre advertência e repreensão? A advertência, basicamente, é o quê? É por escrito, né? A partir do momento que nós vamos ver quais são os deveres, as obrigações, né, e as proibições do fisioterapeuta. Então, se você desrespeita alguma coisa, alguma desses deveres, e há uma denúncia, ou então se em alguma visita em loco do conselho, eles acabam atestando algumas dessas desobediências, ele vai te advertir por escrito, né? Você vai receber na sua casa uma advertência por escrito, e a repreensão, na verdade, você vai ser convocado, vai ser intimado a comparecer lá no conselho da sua região, e lá você vai ter uma repreensão por meio do colegiado, o colegiado vai se reunir, você vai ser repreendido, inclusive por escrito. E se há alguma reincidência, você vai sofrer uma multa, né? Equivalente a até 10 vezes, ou seja, você pode pagar uma multa de até 10 vezes o valor da anuidade. A anuidade é 400 e poucos, R$ 500, né? Então, você pode pagar uma multa de até R$ 5.000, e chegando, por fim, ao cancelamento. Pode ter, inclusive, o cancelamento do registro profissional. Então, vamos lá, para destrinchar o artigo 9º. Constituem-se deveres fundamentais do fisioterapeuta segundo sua área e atribuição específica. Primeiro, assumir responsabilidade técnica, é um dever do fisioterapeuta, assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia em caráter de urgência,
quando designado ou quando for o único profissional do setor atendendo a resolução específica. Então, isso aí tem muito a ver com aquela realidade, né, de clínicas grandes ou até a realidade pública, quando você está exercendo alguma atividade na área da saúde, mas não especificamente na fisioterapia. Isso acontece muito na esfera pública. Você faz um concurso, de repente, para uma área bem mais administrativa, uma área na saúde, mas dependendo, né, em caráter de urgência, você pode ser designado para atuar em serviço de fisioterapia. É o chamado desvio de função, mas com amparo legal, né? Com amparo legal e por força até do Código de Ética. Por quê? Porque não é ético você ter um fisioterapeuta numa determinada instituição e mesmo que ele não esteja trabalhando, atuando naquela área, se ele tem a capacitação técnica e não tem quem atenda, quem faça o serviço, eu posso ser designado para trabalhar assim, para atuar assim como fisioterapeuta. 2, é dever do fisioterapeuta exercer sua atividade com zelo, probidade e decoro e obedecer aos preceitos da ética profissional, da moral, do civismo e das leis em vigor, preservando a honra, o prestígio e as tradições da sua profissão. Então, esse é um daqueles tópicos, um daqueles artigos do Código que tem mais a ver com a estética, de deixar ele mais bonito, né? Onde todo mundo sabe que é preciso exercer atividade com zelo, com decoro. Todo mundo sabe que é preciso obedecer os preceitos da ética, da moral, né? Preservar a honra da profissão. Eu não preciso de um código de ética, eu não preciso de um código de deontologia para dizer como eu devo me comportar. Então, esse artigo 2 é um daqueles que eu digo que é mais por força assim, de texto, de deixar o texto mais bonito. Certo? 3. Utilizar todos os conhecimentos técnicos, é dever do fisioterapeuta utilizar todos os conhecimentos técnicos científicos a seu alcance e aprimorá-los contínua e permanentemente para promover a saúde e prevenir condições que impliquem em perda da qualidade da vida do ser humano. Também é outro artigo que diz um pouco mais do mesmo, que nós temos ali, já vimos no artigo 4º, né? Que eu sou responsável pelo meu atendimento. Eu sou responsável pelo rigor do meu atendimento. É por isso que o COFITO, naquele comunicado, ele diz que é responsabilidade nossa denunciar, informar o conselho quando eu não tenho infraestrutura para trabalhar. Então, esse inciso 3, ele acaba reforçando isso, né? Consolidando essa ideia. Inciso 4º. Manter segredo sobre fato sigiloso, é dever do fisioterapeuta, manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional e exigir o mesmo comportamento do pessoal sob sua direção, salvo situações previstas em lei. Isso nos salvou de uma grande polêmica, então, é esse finalzinho desse inciso 4, né? Salvo situações previstas em lei. Por que nos salvou? Porque se não tivesse esse finalzinho, a gente ia entrar numa contradição, né? A gente ia contradizer tudo que a gente falou ali sobre notificação compulsória e sobre denúncia. Por quê? Porque o inciso 4 está dizendo que eu preciso manter segredo, é dever do fisioterapeuta manter segredo sobre fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional. Aquilo que eu estou repetindo desde o início da aula, né? Até o código sabe disso, ó.
Em razão da nossa atividade profissional, a gente pode ficar sabendo de algum fato sigiloso. E o inciso 4 está dizendo que eu preciso manter segredo sobre isso, salvo situações previstas em lei. E aí, voltando ao exemplo que eu dei, né? O cara que sabe que é HIV positivo, mas continua a ter relações com a esposa. Eu tenho que manter segredo sobre isso? Não. Entendo que não. Como eu disse, eu faria a notificação, nesse caso, eu faria a notificação compulsória e também faria a denúncia desse indivíduo. Mais para um outro exemplo para esse inciso 4 seria o seguinte: imaginem uma situação, vou dar uma outra situação. Imagine aí que vocês estão tratando um jovem de 16 anos e tem lá já 15 sessões, você tratando, e o menino comenta com você, cara, poxa, eu tô indo muito mal na escola, tô cheio de nota vermelha, meu pai e minha mãe estão pegando no meu pé, e ele revela para você que ele sabe o motivo, que ele começou a usar maconha, começou a fumar maconha, e ele mesmo admite que provavelmente é aquilo que está afetando o rendimento dele na escola, né? Ele confidencia para você. Fala, tô fumando mesmo já há um bom tempo, tô ficando meio desligado, eu não consigo me concentrar. E aí, nesse caso? Esse caso, gente, especificamente, em se tratando de um adolescente usuário, eu obedeceria esse inciso 4. Eu manteria segredo. É um fato sigiloso, né, que eu tive conhecimento em razão da minha atividade profissional, e esse caso, sim, se encaixaria muito bem no manter segredo sobre fato sigiloso. Compreenderam, gente, essas situações? Situações em que eu devo realmente tanto fazer a notificação compulsória quanto a denúncia, e situações em que eu tenho que manter segredo sobre fato sigiloso. Aqui o código já começa a falar um pouquinho sobre sigilo profissional, mas vamos falar muito ainda sobre isso, né? Tem um capítulo específico sobre sigilo profissional, e esse inciso 4 já nos dá aí uma noção do que da importância do sigilo profissional nas situações em que a gente acaba sabendo em razão da nossa atividade profissional, certo? Então, a exceção aqui é salvo situações previstas em lei. Isso também tem que ficar claro, tá? O inciso 4º, ele acaba sendo muito coerente quando ele tem essa conclusão, esse desfecho dele, salvo situações previstas em lei. E aí são todas aquelas situações daquelas doenças, né? Do cara transmitir moléstia, de violência doméstica, violência sexual, violência contra o idoso. Então, isso está contemplado, isso acabou ficando contemplado e muito bem amparado aí nesse finalzinho desse inciso 4º. Inciso 5º. É dever do fisioterapeuta colocar seus serviços profissionais à disposição da comunidade em caso de guerra, catástrofe, epidemia ou crise social, sem pleitear vantagem pessoal incompatível com o princípio de bioética de justiça. Gente, esse inciso 5º, ele está muito dentro do contexto atual que nós estamos vivendo, tá? Aliás, esse inciso 5º é o que mais vem sendo discutido hoje no meio acadêmico, no meio científico, no meio profissional. Por quê? Nós estamos vivendo um caso de epidemia, né? Conforme está relacionado aí, conforme está enfatizado aí no texto do inciso,
nós estamos vivendo um momento de epidemia. A crise hoje que se instalou, a gente pode chamar até de crise social também, né? O inciso fala de crise social. Então, a verdade é que o nosso contexto atual, o quê? Nós estamos vivendo uma crise social que se instalou em decorrência do avanço do coronavírus em todo o mundo, né? E deixou uma crise que deixou ainda mais evidenciada a importância dos profissionais de saúde e a importância do fisioterapeuta, né? E essa crise está mostrando o quanto o profissional de saúde ele está exposto na sua missão de cuidar de vidas. Então, nesse contexto atual, o fisioterapeuta ele tem um papel de muito destaque na linha de frente da assistência aos pacientes contaminados pelo Covid, né? Ou com suspeita de infecção pelo Covid. Então, cabe ao fisioterapeuta, tomando por base esse inciso 5º, cabe ao fisioterapeuta a atuação na assistência, tratamento e recuperação de pacientes com Covid-19. E o fisioterapeuta, ele vai um pouquinho mais além, né? O fisioterapeuta, ele acaba trabalhando especialmente nos casos mais graves, né? E que podem transcorrer com óbito. Por quê? Porque a gente trabalha assegurando suporte ventilatório, né? Um procedimento muito próprio do fisioterapeuta, muito próprio da área da fisioterapia. Tem também a questão da imobilidade no leito, né? A gente sabe disso, né? Os efeitos da imobilidade no leito, como que isso piora o quadro geral, o estado geral do paciente. Então, é algo que é observado, algo que tem que ser observado por toda a equipe de saúde, mas principalmente o fisioterapeuta, já que a gente lida demais com isso, né? Com mobilidade, com movimentação, com movimento. Então, o fisioterapeuta, ele tem um papel, assim, muito preponderante, e principalmente se a gente lê esse inciso 5º. Eu, por exemplo, Josélio, novamente, falando de mim, né? Eu fiz o meu cadastro no cadastro do governo, né? De recrutamento de profissionais da saúde. Eu não atuo nessa área, eu não trabalho na área hospitalar, na fisioterapia hospitalar, não trabalho em UTI, mas fiz o meu cadastro. Se eu for chamado, obviamente eu vou precisar de um treinamento para eu entrar na linha de frente. Mas é algo que eticamente eu deveria fazer e fiz, né? Entrei, fiz o meu cadastro e estou aguardando. Até o momento não fui chamado. Mas é algo que eu fiz até em respeito a esse inciso 5º, né? Eu preciso colocar os meus serviços à disposição da comunidade, porque nós estamos vivendo hoje um caso de epidemia. Então, eu particularmente fiz isso, né? Não sei se outros fizeram, não sei respeito quem não fez, né? Mas eu usei a ética para tomar essa decisão de fazer o meu cadastro lá. Então, gente, o que na verdade esse inciso 5º está dizendo? O fisioterapeuta que vai para a linha de frente no combate ao Covid, ele tem todo um treinamento, a princípio, né, na teoria, ele tem um treinamento de paramentação e desparamentação, que é o termo técnico usado, né, para vestir lá os equipamentos de proteção individual, né, os famosos EPIs. Então, tem todo um treinamento para paramentação, desparamentação, tem todo um protocolo para isso, e esse protocolo é fundamental para a gente se proteger e proteger, inclusive, nossos colegas e nossa família, né? E então existem diversos protocolos, inclusive o protocolo no momento de você atender o paciente que está infectado com Covid, e é por isso que o profissional de saúde, o fisioterapeuta, ele não pode se recusar a fazer um atendimento. Ou seja, o fisioterapeuta ele não pode se recusar a fazer um atendimento alegando que aquele indivíduo ele está com diagnóstico fechado de Covid. Ele não pode deixar de atender uma pessoa que está com Covid. Isso não é justificativa para negar um atendimento. Nesse caso, então,
uma negativa de assistência pelo fisioterapeuta, ou o abandono de um paciente em estado de urgência, né, apenas por medo ou receio de ser contaminado, isso pode incorrer em responsabilização a esse fisioterapeuta. Ele pode ser responsabilizado não só pelo código de ética, ou seja, ele pode sofrer não só penalidades éticas lá do conselho, mas ele pode ser penalizado, pode ser responsabilizado tanto civil quanto penalmente. E outro detalhe, essa pena, se ele sofrer um processo civil, um processo penal, a pena dele pode ser agravada ainda na condenação. Por quê? Porque a gente está vivendo uma situação de epidemia. E é por isso que a gente tem esse inciso 5º aí no nosso código de ética. E aí, gente, outra coisa que é interessante falar sobre esse inciso 5º, né? A gente tem um entendimento novo, tá? Novíssimo. Isso que eu vou falar é novíssimo. Porque no mês de maio desse ano, eu fiz um contato lá no CREFITO, consultei o conselho e perguntei sobre profissionais que tenham alguma comorbidade ou doença que o coloque no grupo de risco e que esteja atuando na linha de frente. Entenderam a consulta que eu fiz ao CREFITO? Como é que fica esse profissional? O profissional, ele tem uma comorbidade, ou ele tem uma doença, ou ele é diabético, né, tipo 1, ou ele é um hipertenso, ou ele está em remissão de câncer. Como que faz esse profissional que está nessa situação e que está atuando na linha de frente? Como que ele vai proceder? Esse profissional obrigatoriamente tem que continuar atendendo? Entenderam qual foi minha consulta ao CREFITO? E a resposta do CREFITO, a orientação do CREFITO foi a seguinte: se o fisioterapeuta está na linha de frente e é portador da doença, classificado como grupo de risco, nesse caso, o profissional ele tem que comunicar ao responsável técnico ou aos gestores da sua instituição de saúde ou ao dono da clínica, né, onde ele vai estar trabalhando, ou ao diretor do hospital, comprovando, né, aquela doença que ele tem, aquela comorbidade que ele tem, e a partir disso ele pode pedir, né, para ser realocado e retirado da linha de frente. E se o gestor não acatar o pedido? Outra pergunta que eu fiz, né? O fisioterapeuta vai e fala, olha, eu tenho as comorbidades e tal, eu não posso ficar na linha de frente, eu quero ser realocado. Aí o gestor fala, não, a gente está com falta de pessoal, de forma alguma, não posso fazer isso aí vai me obrigar a fazer mais contratações, não posso, então, algo comum isso, tá, gente? Não aconteceu aqui na região, mas lá no Rio aconteceu, né? O gestor, o fisioterapeuta estava nessa situação, fez o pedido, o gestor não atendeu, né? O gestor não quis tirar ele da linha de frente. Nesse caso, o fisioterapeuta ele deve comunicar essa situação ao conselho, né, o conselho regional da sua circunscrição, no nosso caso, CREFITO 2, né? E o conselho é quem vai assumir essa situação e tomar as devidas providências, certo? Então, esse inciso 5º, ele nos obriga, né? Ele coloca como dever, nosso dever, colocar nosso serviço à disposição da comunidade em caso de epidemia, mas, ao mesmo tempo, eu gostaria que vocês entendessem essa recomendação, esse entendimento muito novo do CREFITO sobre casos de profissionais que estão no grupo de risco e que, portanto, não devem correr esse risco de morte, tá? Então, há um limite para eu colocar os meus serviços à disposição da comunidade. Gente, alguma dúvida? Sem dúvida. Professor, qual foi a resposta do CREFITO? Para mim caiu aqui quando o senhor ia responder, fechou tudo, tive que abrir tudo de novo.
Então, o CREFITO ele diz o seguinte, que o profissional que tem alguma doença, alguma comorbidade que o coloque em grupo de risco, ele tem que protocolar um pedido ao gestor da sua instituição de saúde, né? Diretor do hospital, por exemplo, ele tem que chegar para o diretor do hospital, comprovar que ele tem aquela comorbidade ou aquela doença e pedir uma realocação. Ou seja, ele vai fazer um pedido que ele não quer ficar na linha de frente, não quer trabalhar ali diretamente com pessoas infectadas com Covid. Aí eu comentei que outra pergunta que eu fiz foi o seguinte: e se o gestor não atender esse pedido? Se o diretor do hospital falar assim, não posso, a gente está com falta de pessoal, se você sair eu vou ter que contratar outro, não posso, você vai ter que ficar. Nesse caso, o CREFITO, ele tomou as rédeas, né? O CREFITO me informou que, nesse caso, o fisioterapeuta comunica o CREFITO. Então, ele monta tipo um processo, né? Olha aqui, ó, fiz um pedido ao meu diretor, o diretor da minha instituição de saúde, ele não atendeu o meu pedido, ele recusou o meu pedido e me mandou para a linha de frente. Aí, nesse caso, é o CREFITO que vai assumir a situação e vai lidar com o caso e tomar as providências. Certo? Entendi, obrigada. Gente, a gente vai entrar agora o sexto, sétimo, a gente vai começar a entrar em parâmetros, referencial de honorários, também vai precisar de um tempinho a mais. Então, por hoje é só, tá? Fomos até o inciso 5º. Então, certo? Alguma dúvida? Não. Não, professor. Não. Ok, então? Tudo tranquilo. Então, boa noite a todos, bom fim de semana. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Igualmente. Postei lá tudo, tá? Postei o material lá, não sei se vocês viram, o código de ética, os slides já estão lá. E essa aula aqui, na segunda-feira, eu estou postando lá também. Tá ok, Obrigada. obrigada, tá? Boa noite, bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana a todos. Vamos.